Glória a Deus, mais um dia, sejam bem-vindos. Mais alguns instantes, enquanto todo mundo vai conectando, mais um dia do nosso estudo bíblico aqui. Mais um dia do nosso estudo bíblico. Mais um dia aí onde a presença de Deus venha se manifestar. Eu não sei como foi o dia de vocês, mas eu quero dizer que é uma alegria imensa, é uma alegria enorme poder trazer e entregar o nosso final de dia aqui na presença de Deus, com um pouquinho do estudo da palavra, com um pouquinho do estudo das escrituras. A palavra de Deus, ela revela quem Ele é, ela traz existência aquilo que Ele sonha para cada um de nós. Hoje é sexta-feira, um dia bem especial, um dia onde talvez há um tempo atrás eu não estivesse aqui buscando a presença de Deus, ou não estivesse aqui falando da palavra de Deus, mas hoje nós estamos. Então, glória a Deus por cada um de vocês aí que vieram entrar aqui, cada um de vocês que esteve aí até aqui participando do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos ler aqui o estudo de Gênesis do capítulo 46 até o capítulo 48. Chegamos ao 15º dia, que alegria, metade de um mês, e nós aqui estamos firmes estudando a palavra de Deus, com muita alegria e com muito amor. Ontem nós vimos aqui no capítulo de Gênesis até o capítulo 43 até o capítulo 45. Enquanto o pessoal está entrando aí, pô, pastor, que honra, glória a Deus, glória a Deus. Ontem nós vimos aí no capítulo 43 ao 45, nós vimos uma grande reviravolta, nós vimos José se revelando, nós vimos José se livrando daquele fardo que ele estava carregando a não se revelar aos irmãos dele. E aí nós vimos o quanto Deus é bom, nós vimos o quanto José reconhece que a grandeza de tudo que ele estava vivendo estava baseada em um propósito. Então todo o sofrimento, tudo que ele passou, tudo que ele viveu estava pautado em um propósito, e glória a Deus pelo entendimento dele. Glória a Deus porque ele entendeu isso, e muitas vezes nós também temos que trazer essa realidade para as nossas vidas, porque muitas vezes nós não entendemos o que estamos passando, muitas vezes nós questionamos até a Deus, nós questionamos muitas vezes até o amor de Deus sobre nossas vidas, por não entendermos os motivos, os propósitos a qual estamos submetidos, o porquê estamos passando cada situação em nossas vidas, o porquê nós estamos sendo motivados a viver e passar pelo que passamos. E José ontem nos ensina a reconhecer a grandeza de Deus. Então hoje nós vamos entrar num estudo específico, nós vamos aqui de Gênesis 43 a 45, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar e nos levar a um lugar mais profundo, em intimidade dele. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar por esse dia tão especial, nós queremos te glorificar por esse momento tão especial, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma semana se iniciando, se terminando, Pai, sempre na tua presença, Senhor. Pai, obrigado por ter cuidado de nós até aqui, Pai. Obrigado por chegarmos até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, por nos conduzir até aqui. Obrigado por nos trazer bem até aqui. Obrigado por nos guardar, ó Pai. Aquilo, Pai, que se levantou ao contrário, Senhor, a tua vontade nesse momento, Pai, que caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus, toda distração, todo entendimento, todo impedimento do fluir da tua palavra, todo impedimento da aceitação, do entendimento, ó Pai, vem sobre os corações, abençoa a casa de cada um que for passar por aqui, de todos aqueles que forem ter acesso a esse momento, de todos aqueles que forem ter acesso a esse vídeo agora, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, vem com o teu sobrenatural, vem com a tua glória. O Senhor sabe, Pai, as situações que cada um tem passado, o Senhor sabe o que cada um tem colocado diante de ti, ó Deus. Vem com o teu sobrenatural agora, derrama da tua presença, derrama da tua bênção. Espírito Santo, eu esvazio-me de mim, para que venha, Senhor, a tua vontade, para que venha a tua verdade, para que venha as tuas palavras, ó Deus. Eu sei, Pai, que nós nos preparamos
Ó Senhor, nós nos preparamos, nós viemos aqui, nós estudamos, nós levantamos, Pai, um estudo que seja plausível e agradável a Ti, mas nós sabemos que é a Tua palavra que vem, Pai, que é a Tua vontade que vem, Senhor, que é a Tua revelação que vem. Então, em nome de Jesus, Pai, total liberdade a Ti, Espírito Santo, agora é dado em nome de Jesus. Toma a minha vida, usa para que seja um canal de bênção em vida de outras pessoas, para que o entendimento da Tua palavra seja pregado, em nome de Jesus, para que venha, Senhor, a Tua vontade, para que venha o Teu reino a avançar e que venha vidas a serem enxertadas na Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Essa é a nossa oração. Vem e faz o Teu sobrenatural agora, em nome de Jesus, Pai. Transforma a atmosfera, aonde quer que minha voz chegue nesse momento, Pai. Transforma a atmosfera, traz revelação, traz a Tua palavra, traz luz onde for escuridão, Pai. Traz transformação em nome de Jesus, porque assim é a Tua palavra, ó Pai, para que ela venha, dê frutos e permaneça em nome de Jesus. Para que dê frutos e permaneça, assim seja a Tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. Glórias a Deus. Você falou do 43 ao 45. Glórias a Deus por todo aquele que for entrar em nome de Jesus. Hoje nós estamos 46. Hoje nós estamos lendo Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. Nós vimos então que José se revelou no último capítulo, só trazendo um panorama. José se revelou aos seus irmãos, eles viveram uma grande restituição, e o povo egípcio, que até então era extremamente relutante contra os hebreus, agora está sendo abençoado por meio do faraó. Então o faraó libera uma bênção, sobre todo esse povo, e agora eles vão de volta ao Egito buscar o seu pai. E aí nós vamos falar um pouco a respeito da migração de Jacó para o Egito. Agora, a última vez, então, a viagem de Jacó vai representar o início de um período de permanência de 400 anos que os israelitas vão viver longe de Canaã. Agora o povo sai da terra de Canaã, volta para o Egito, e nós vamos ver que esse período vai passar por 400 anos. O povo de Deus, ou seja, o povo israelita, está saindo da terra. Eles vão viver agora por 400 anos longe de Canaã. Então Jacó, ele entra no Egito, e ali ele vai reunir todos os seus filhos, incluindo José. Agora eles voltam a viver como uma só família. 400 anos depois, os descendentes do patriarca deixariam o Egito como uma grande nação. Nós vamos ver que aqui vai começar o período do exílio. Aqui vai se cumprir a palavra que Deus liberou lá atrás. Aqui vai ser começado o período de escravidão outra vez. 400 anos depois, então, eles vão deixar o Egito como uma outra grande nação. Nós vamos ler isso nos próximos dias. Nós vamos estudar isso nos próximos dias. Então nós vamos ver Jacó, ele vai rumo a um lugar fora do seu país, tão importante para o seu avô Abraão, fora ao seu pai, que foi Isaac. Nós vamos ver Jacó indo para um lugar onde Deus tinha falado para que eles não fossem, mas agora num outro contexto, agora num outro cenário, agora numa outra posição. Afinal, José é um homem de honra naquele lugar. José é um homem que traz uma segurança e um conforto enorme para eles. Então por isso eles aceitam viver num lugar onde eles podem ser cuidados, num lugar onde eles podem ser bem tratados, num lugar onde eles podem ser honrados. E olha o que a Bíblia nos diz. No versículo 2 nós vamos ver aqui, Gênesis 46, capítulo 2. Vamos ver o quanto Deus está mudando a situação desse povo. Agora eles passam a viver de uma maneira honrosa. Aqui nós vamos entender o quanto Deus cuida de cada um de nós. Que maravilha ver a família se reunindo. Maravilha ver que o coração de Israel aqui é citado com muita alegria. Vale dizer que ele voltou a viver, ele sentiu vivo outra vez. Travou aqui o aplicativo. Muito bom. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Gênesis 46, versículo 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna.
Aqui foi a 7ª vez que Deus aparece a ele, é muito importante dizer isso. Aqui foi a 7ª vez que Deus aparece para Jacó. E Deus chama Jacó, e ele responde: eis-me aqui, eu sou Deus de seu pai. E aí diz ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente os trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Eu mesmo descerei com você ao Egito, não temas, a mão de José o trará de volta. Versículo 4. Aqui Deus mostra, ele firma aliança com esse povo, ele dá uma espécie de segurança para cada um deles. Eu descerei contigo ao Egito, ou seja, isso traz uma segurança, saber que Deus está com você, te motiva aí, te motiva a acreditar que vai dar tudo certo. Deus promete estar com o seu povo, Deus vai renovando as suas alianças, Deus vai sempre mostrando que está com aquele povo, Deus vai sempre trazendo a eles a segurança para dar os seus próximos passos. Aqui eles começam a entender que tudo que eles vão fazer, tudo que eles vão consagrar, eles sempre fazem isso diante dos passos e da ordenança da bênção de Deus. Eles não caminham mais por suas vontades. Então nós vemos aqui, Jacó ele estava com a sua vida próxima do fim. Deus então promete a ele que ele em seu leito de morte ele teria o seu filho novamente. Aquele que ele havia pensado morrer estaria com ele. Deus restaura coisas, Deus traz a ele a possibilidade de morrer de uma outra forma, de trazer os seus filhos para perto, traz a ele a esperança novamente. O coração dele voltou a viver, o coração dele saiu do estágio de luto, um luto que parecia durar eternamente. Um estilo novo de vida. E aí a Bíblia vai continuar falando a respeito da linhagem deles. Vai dizer que ele levou consigo os seus filhos, os seus netos, as suas filhas, as suas netas, ou seja, toda a sua família, toda a sua descendência, toda a linhagem de Israel, o que vai constituir esse povo, todos são levados de Canaã para o Egito. Não fica nenhum dos seus filhos, nenhuma pessoa que tivesse uma linhagem, uma ligação com ele na terra de Canaã. E aqui nós falamos, começa aqui então o exílio, todo o povo de Canaã vai, todo o povo de Israel, enfim, que estava em Canaã, vai para o Egito. E aí começa a falar a respeito das linhagens, estes são os nomes, ele vai trazendo, e aí ele vai trazer a história aqui, os filhos mais velhos de Jacó. Ele começa a falar a respeito da linhagem de cada um deles. Vai falando, os primeiros a serem colocados aqui são os filhos que Jacó teve com Lia, ou seja, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Ele vai trazendo a linhagem de cada um deles. A expressão no versículo 8 que identifica Ruben, o primogênito de Jacó, que deveria ser um motivo de orgulho. O primeiro filho era sempre um motivo de orgulho, ele torna-se um marco de tristeza. Vale lembrar que lá atrás, Ruben ele acaba perdendo os seus direitos de primogenitura por causa de um pecado que ele cometeu, ao se deitar com a concubina de seu pai, muito provavelmente por uma revolta, por um momento ali de insatisfação, por um momento de frustração que ele viveu. Ele foi lá, teve esse auto rebelde e ele perde essa bênção por causa disso. Vale pensar o seguinte, até que ponto as nossas atitudes impensadas, as nossas atitudes por impulso podem nos prejudicar lá na frente. Talvez você cometa algo, talvez você haja por impulso agora, talvez você tenha tome uma decisão que aparentemente não vai fazer nenhum mal, que aparentemente não vai criar nenhum problema a você. Acontece que as nossas decisões não podem ser pautadas sempre no agora. Existe um processo, existe um tempo, existe algo que talvez lá na frente possa fazer diferença. Aquilo que eu vivo hoje, aquilo que eu decido hoje, aquilo que eu tomo como decisão hoje pode impactar muito mais lá na frente do que agora. Infelizmente, essa aqui é uma questão que está sendo colocada aqui. Isso é um preço que Ruben acabou pagando. Um pecado lá atrás que ele comete, uma atitude impensada, talvez nem só o pecado em si, mas principalmente a atitude, a motivação do coração dele aqui afasta ele da bênção, da primogenitura do seu pai.
Outra coisa que acontecia aqui, que era muito reprovável a Deus, era a mistura dos povos naquele momento. Muitos deles foram casar com mulheres cananeias, algo que não era para ser feito, algo que Deus tinha colocado como uma lei, como uma regra. Deus não queria que o seu povo se misturasse, Deus não queria que a sua linhagem fosse perdida. Esse povo não tinha os mesmos costumes que o Senhor estava colocando já nessa família. Desde a época de Abraão, desde quando ele separa Abraão para ser parte do seu povo, parte da sua aliança. Então Deus tinha deixado claro que não gostaria que esses filhos se casassem com mulheres cananeias. E mesmo assim, a Bíblia vai relatando que muitos dos filhos de Jacó também se casaram com mulheres cananeias. Nos versículo 11 nós vamos ver a respeito dos filhos de Levi. Nós vemos a respeito dos filhos de Levi, nós vemos acerca de Gerson, Coate, Merari, ou seja, tornaram-se os pais das tribos levíticas, uma tribo extremamente importante, uma tribo de sacerdotes, uma tribo de pessoas separadas para o sacerdócio, uma tribo que tinha extremo cuidado, extrema aliança, um extremo derramar, um extremo fluir da presença do Senhor, pessoas que foram, uma tribo que foi separada para viver unicamente do Senhor. Os filhos de Coate, em particular, eles iniciaram essa classe sacerdotal, da qual a gente vai ver a descendência deles fluindo. Nós vamos ver isso passando por Arão, nós vamos ver isso passando por Moisés. Veja uma coisa tão essencial, o que o livro de Gênesis traz para nós são princípios de linhagens familiares, são princípios de construção familiares. Aqui Deus traz muita genealogia. Nós vimos isso no Velho Testamento em diversos momentos, mas no livro de Gênesis, o fato é que Deus quer mostrar a origem das genealogias, a origem do chamado de cada povo, o porquê a história vai se construindo e como a história vai se construindo. Aqui nós estamos chegando praticamente já no final do livro de Gênesis. Nós vimos lá no começo toda a história da criação, o desenvolver do povo, o desenvolver de gerações, e agora nós estamos chegando já à construção, ao início do povo de Deus, ao início da nação. A primeira vez aqui nós estamos vendo Israel se tomando o formato de uma nação realmente. E aí nós continuamos vendo aqui nos versículos 12 a 14, nós vamos ver a história da família de Judá, uma família extremamente importante, ela vai falar a respeito de muitos filhos. Ele vai falar, ele cita até mesmo os filhos que foram mortos. Ele cita Onã, vale lembrar a história deles lá, está citada em Gênesis no capítulo 38. Nós vimos o quanto eles agiram mal, o quanto eles fizeram coisas que não foram agradáveis a Deus e que o próprio Senhor foi quem tirou a vida deles. Eles são citados aqui. Nós vimos aqui Selá, que foi o seu último filho, o seu único filho, né? O único filho que Judá ele teve com uma esposa cananeia que sobreviveu. Todos os outros foram mortos. Nós vamos ver aqui os dois filhos dele que vão chegar a ser uma linhagem na vida de Jesus. Nós vimos aqui a história de Pérez e Zerá, os filhos que Judá ele teve com Tamar. Uma breve recapitulação da história. Judá, ele foi casar com mulher cananeia, ele teve uma história ali, ele permitiu que seus filhos também se casassem, ou seja, ele se mistura com aquele povo, com aquela cultura, e mesmo assim ele comete atos errados, ele comete pecados, ele dá uma grande mancada, ele engana a sua nora, ele futuramente ele não percebe que é ela, ele acredita ela ser uma prostituta, ele tem um filho com ela, ele vê que o errado foi ele se redime, ele traz a ela uma redenção, um perdão, ele pede perdão, ele se coloca numa situação de arrependimento. E aí nós vimos a Bíblia citando essa mulher cananeia, a mulher de um povo a qual Deus abominava os seus costumes, abominava os seus preceitos, e agora por um princípio de restituição, ela vai fazer parte da linhagem de Jesus. Judá e Tamar nos traz a história de restauração, de reconstrução. Nós continuamos aqui no versículo 15. Vai falar aqui, versículo 15, Gênesis 46. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó, e além da sua filha Diná,
Vale aqui fazer um parênteses importantíssimo a respeito de Diná, porque a sua história não é muito falada na Bíblia, a sua história não é muito contada, não há muita riqueza de detalhes na sua história, a não ser no capítulo 34. E o capítulo 34 fala a respeito de uma história triste que ela viveu. O único fato que nós vimos a história a respeito dessa mulher é uma história extremamente triste. Nós vimos ali o quanto ela foi maltratada, o quanto ela foi abusada e o quanto aquilo causou algo tremendo, algo horrível. Infelizmente, desde o começo do mundo, desde o começo de tudo, nós vemos o quanto esse tipo de violência, esse tipo de agressão, esse tipo de abuso, no caso dela aqui, até mesmo um estupro, e o quanto isso é real, o quanto isso é intenso, e o quanto isso é triste. E Deus separa um capítulo na Bíblia para trazer a história dessa mulher. Nós vimos aqui o quanto foi complicado o acontecimento da história. Um breve recapitulamento, ela foi estuprada e aí isso causou uma guerra. Por causa disso, seus irmãos fizeram um acordo, pediram para que todos fossem circuncidados. Essa seria a condição, porque o estuprador ainda quis casar com ela, teve amor por ela, e aí, como vingança, os irmãos decidem que toda a cidade tem que ser circuncidados, enquanto eles estavam em condições de recuperação. Então os irmãos armam um ataque, tomam toda a cidade, matam todos os homens, e aí eles têm a vingança deles. Então nós vimos aqui a construção da linhagem, nós vimos aqui o quanto o povo vai se reconstruindo. Nos versículos 27 e 28, nós vamos ver então que Jacó ele tratava Judá como um líder entre seus irmãos. Contudo, a ordem natural de liderança ela não deveria vir a Judá, ela deveria vir a Rúben, que era o irmão mais velho. Isso ele passa, aqui nós vemos a definição de que ele realmente perde a bênção dele. José se continua se colocando como o grande líder da família, como líder de uma nação, como líder de um povo. Ele foi escolhido, vale lembrar que Deus o escolheu entre os seus irmãos para ser a liderança. O sonho de José nos mostra isso, o sonho de José nos prova a escolha de Deus pertinente ao dom de liderança que ele tinha sobre aquele povo. José ele foi escolhido realmente para liderar os seus irmãos, para liderar um povo. Nós vimos a capacidade dele de liderança. O quanto ele foi preparado para isso. Isso é um dom, pessoas são preparadas para isso. Vai dizer aqui no versículo 31, então José disse aos seus irmãos e para toda a família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família vivem em Canaã, vieram para cá. E direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence. E quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em quem vocês trabalham, vocês responderão assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, e como fizeram nesses anos antepassados, ou seja, mostrem o que vocês fazem. Ele vai trazer um lugar de honra para esses irmãos, e assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois os pastores os pastores eles são desprezados pelos egípcios. Os egípcios eles viviam uma cultura muito avançada naquele tempo, eles viviam um processo extremamente diferente do que era normal nos hebreus. Nós vimos quando os irmãos chegam à cidade, chegam ao Egito para buscar mantimentos. Nós vimos, a Bíblia cita muitas vezes o quanto o povo hebreu era desprezado pelo povo egípcio. Eles tinham aversão, eles tinham nojo desse povo, eles o tratavam como inferiores. Eles nem sequer se permitiam sentar à mesma mesa. No primeiro jantar que José dá em oferecimento a eles, José não senta nem à mesa com eles. José senta em um lugar separado, porque eles tinham realmente aversão a esse povo. E aí vai dizer, no capítulo 47, nós vamos ver então Jacó literalmente vivendo no Egito. E nós vamos ver acerca dos seus últimos desejos, nós vamos ver a vida dele indo se encerrando. O plano de José ele não funciona quando ele vem trazendo ali os seus irmãos, querendo estabelecê-los. Ele foi dar a notícia então ao faraó, diz no versículo 1, que os seus irmãos chegaram, que eles tinham muitos bens, ovelhas, que eles eram pastores e que eles viveriam em Gozém. E aí depois ele escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E o faraó lhes pergunta no versículo 3,
Em que vocês trabalham? E eles responderam: seus servos são pastores como os nossos antepassados. E eles ainda lhe disseram: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem da melhor parte da terra. E ele os deixa morar, e ele se vê, a autoridade que tinha de José aqui, o tempo que o faraó, o comando, o poder que havia nas mãos de José. E se você vê que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Olha a honra que esses homens estão vivendo. Olha a honra que através de José esses homens estão vivendo. Ao invés de cuidar dos próprios rebanhos, agora eles podem cuidar até mesmo do rebanho do faraó. José levou seu pai e o apresentou. E depois Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó, ele abençoa até mesmo o faraó. Jacó abençoou o faraó e vai embora. José instalou seu pai e seus irmãos ali, e ele continua a sua vida. E a Bíblia vai citar agora os anos de fome que passaram naquele lugar. Vale lembrar que uma terra muito próspera, um lugar próspero, mas estava debaixo de uma fome, de uma visão profética. Deus já tinha avisado até mesmo o faraó do que ele iria fazer. A fome era muito severa. A prata era ali a moeda utilizada na época. Os egípcios, eles detinham estoques de alimento. Então vale lembrar que a riqueza e o poder daquela nação, eles cresceram imensamente. Eles tinham todo o controle, eles tinham toda a situação em suas mãos. Tudo era favorável àquele povo. Graças à visão que José teve, graças ao dom de administrar que José colocou ali sobre aquele povo, eles prosperavam muito, eles se tornaram o povo mais próspero, a nação mais próspera, e todos os povos, todas as nações, as tribos vinham até eles para comprar alimento e sobreviver. O povo ele dava aos administradores, em troca de mantimentos, as moedas de prata, ou seja, tudo que eles possuíam, a prata, o gado, suas propriedades. E aí eles começaram a enriquecer cada vez mais. Canaã continuava a sofrer consequências dessa escassez. Nós vamos ver aqui no versículo 15 ao 19... o quanto a população ela ficou sem moeda de troca e o quanto ele começou a levar aos seus administradores os rebanhos. Isso tudo vai nos trazendo um pano de fundo para entender o porquê esse povo lá na frente se tornou escravo. O porquê esse povo viveu tantos anos, tantos séculos, ou seja, porque eles passaram 400 anos vivendo como escravos. Eles começaram a desapegar de tudo que tinham, eles começaram a desapegar de todo o dinheiro, de todo o rebanho, de todas as possibilidades de viver a sua vida, de tocar os seus próprios negócios. Eles começaram a se livrar de tudo porque a fome era grande. O Egito passa cada vez a ser maior, e aí por causa disso, eles começam a ficar sem opções. Dessa forma, nós vemos que toda a riqueza dos povos vizinhos ao Egito, ela foi transferida para os domínios do faraó. Então, o rei do Egito aqui, ele se torna o dono de toda a terra. Ele começa a se tornar tão poderoso, ele começa a se tornar tão grande que, infelizmente, ele começa a abusar de poder. Ele começa a ter uma grandeza tão grande que ele começa a abusar da sua autoridade. Infelizmente, nós vemos isso. Quantas vezes nós não já ouvimos, ou até mesmo falamos que a gente só conhece alguém quando a gente dá poder às mãos dessa pessoa. A gente só conhece as pessoas quando nós entregamos a ela um poder, quando ela encontra e quando ela toma a posição de um lugar de muita autoridade, influência, poder. Aí nós conhecemos quem realmente são as pessoas. O faraó, que era um homem bacana, que se mostrou um cara legal, que se mostrou um homem de atitudes boas, de atitude piedosa, agora ele começa a abusar do seu poder. A mudança das pessoas, as mudanças das suas terras para as cidades foi um acontecimento que influenciou significativamente as relações políticas e sociais do Antigo Egito. O tratamento preferencial que foi dado por José aos sacerdotes das religiões pagãs daquela nação
Pode ser para nós a mais problemática questão em sua administração do Egito. Nós vamos ver aqui no versículo 22 o quanto José ele tratava essas questões. Sem dúvida, nós podemos aqui, vamos lá, versículo 22, 47 e 22. Então vai dizer aqui que quando o povo ele se reduziu à servidão, deu à luz a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso eles viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José diz ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó, e outros 4/5 ficarão para vocês, como as sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, os que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida. Visto que isso nos favorece, seremos como escravos do faraó. Olha aqui, eles se denominam, eles aceitam a sentença de serem como escravos pelo faraó. Eles não sabem o que estão dizendo, eles não sabem o que vai vir sobre eles. Então assim, versículo 26, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó, e somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Isso permanece, a Bíblia relata que isso permanece até os dias atuais. 1/5 da produção pertence ao faraó, e somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Eles começaram a se escravizar, acreditando que aquilo seria algo bom, acreditando que seria misericordioso o ato de José, o ato do faraó. Eles não sabiam no que iriam passar futuramente. Com a terra em poder do rei, José ele impõe um sistema de taxas ao povo. Ele começa a colocar grandes taxas, ele começa a comprar os povos, ele começa a comprar as propriedades, ele começa a comprar tudo isso. O faraó ele fornece as sementes para o plantio, 1/5 da colheita sempre vai ser dele. Ele torna isso uma prática padrão no Egito. As pessoas elas ficam gratas, elas se sentem agradecidas, elas começam a se sentir privilegiadas, cuidadas, elas se sentem amadas. José era como a figura de alguém que estava salvando a vida dessas pessoas, mas infelizmente a condição que eles aceitaram, baseados em uma boa estratégia de governo de José, lá na frente, isso vai acontecer de uma mudança de mentalidade do faraó, de uma mudança de mentalidade das pessoas que governavam esse povo no Egito e passando a tratá-los de maneira deplorável. A escravidão, nesse princípio aqui com José, é uma escravidão positiva, afinal eles estavam sendo perseguidos e eles provavelmente iam morrer pela escassez lá em Canaã. Mas agora a gente vai ver que isso vai mudar. Isso vai mudar porque a perspectiva do faraó vai mudar. Então nós vamos ver aqui, o capítulo ele se encerra, Gênesis capítulo 47, ele vai se encerrar falando a respeito do último desejo de Jacó. Os israelitas eles se estabelecem no Egito, versículo 27, na região de Gozém. Eles adquiriram propriedades, eles foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó ele viveu 17 anos no Egito. Jacó viveu 17 anos e os anos da sua vida chegaram aos 147. Ele chegou no Egito com 130 anos, ele se estabelece lá por mais 17. Eles continuam prosperando, eles continuam sendo prolíferos, eles continuam se multiplicando. O povo, a família israelita continua crescendo, sendo abençoada, assim como é uma promessa de Deus. E aí no versículo de 29 vai dizer o seguinte: aproximando-se da sua hora de morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. E aí José responde: eu farei como me pede. Jacó insistiu: jure-me. José ele jurou. O último pedido de Jacó, o último pedido de Israel era não ser enterrado no Egito. Vale lembrar que Abraão comprou um lugar. Quando ele enterra sua esposa, quando ele enterra Sara, ele compra um lugar para enterrar ela, e aquele lugar é onde ele também foi enterrado, e toda a sua família estava sendo enterrada naquele lugar.
todos aqueles da linhagem deles estavam sendo enterrados naquele lugar. Aquele lugar passou a ser como um memorial da família patriarcal, da primeira família a qual Deus escolheu, da família a qual Deus chamou para construir o seu povo, e ele não queria habitar em um lugar diferente deles. Então ele pede o último pedido de Jacó. O último pedido de Jacó é ser enterrado junto a eles. E aí nós vamos para o último capítulo de hoje, nós vamos para o último capítulo do nosso estudo de hoje. Chegamos a Gênesis capítulo 48, nós vamos encerrar essa noite, nós vamos encerrar esse momento de adoração, de busca, entendimento, de leitura da palavra, chegando ao livro de Gênesis capítulo 48. Nós vamos ver a bênção que Jacó derrama sobre seus filhos, nós vamos ver que Jacó ele vai abençoar todos os seus filhos, mas há uma bênção especial a ser derramada. José ele sabia que o fim da vida de Jacó estava se aproximando. Essa notícia então dizia seu pai falava a respeito de uma enfermidade. Esse capítulo ele continua o tema de Gênesis e da competição entre dois irmãos. Vale dizer aqui que há embates, há competições preciosas aqui entre dois irmãos. Nós vimos a história de Caim e Abel, nós vimos a história do próprio Jacó e Esaú, nós vamos ver lá para frente a respeito de Pérez e Zerá. Nós vamos ver que a competição, infelizmente, ela faz parte, né? Essa competição entre irmãos, ela é muito citada aqui na Bíblia. Frequentemente nós vimos as histórias desses patriarcas havendo muita competição. Os versículos 3 e 4 diz o seguinte: então Jacó diz a José, o Deus Todo-Poderoso aparece-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo, eu farei prolífero, multiplicarei e farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Vale lembrar que todos eles aqui no começo, a Bíblia mostra que eles vão repassando de geração em geração as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida deles, as promessas que Deus ia derramando. Então, tudo que ele está fazendo aqui, ele está transferindo algo que Deus derramou sobre ele, que Deus enviou sobre a vida dele, ele vai passando para os filhos. Essa era uma tradição que eles tinham, desde Abraão, aqui a Bíblia vai nos mostrando, nós temos estudado isso nos últimos capítulos, que desde Abraão eles vão transferindo, eles vão passando aquilo que eles recebem, eles dão a oportunidade de continuação, eles dão a intenção de continuação de um legado, tudo aquilo que Deus programou para a vida deles, eles também passam essa bênção para os filhos, para que continuem. E talvez por isso hoje nós ainda temos acesso a isso, talvez por isso nós vimos o povo vai levando de geração por geração, vai trazendo esses conceitos, vai trazendo novamente as palavras, vai trazendo à memória tudo que eles viveram, vai trazendo ao coração também como eles passaram por isso. E como é importante que nós venhamos também trazer a existência, trazer a verdade, tudo aquilo que nós temos passado de geração em geração, como é importante nós ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos as crianças sobre coisas que nós temos aprendido, sobre coisas que nós temos passado, trazer a luz da palavra de Deus para que outras gerações, para que as próximas gerações também saibam o quão grandioso e o quão poderoso e quão maravilhoso é caminhar na presença de Deus, o quão importante é que eles possam aprender a respeito da palavra, o quão importante é que a gente consiga encontrar maneiras de trazer a ele a palavra de Deus. Aqui é isso que a Bíblia tem mostrado nesses últimos capítulos. Agora a vida dele vai se encerrar, a vida dele vai chegando ao fim, e a obrigação, talvez o maior papel que ele tem aqui, é passar o bastão, é passar para que a próxima geração também continue honrando e continuando tudo aquilo que ele viveu com o Senhor. Não cuidará ver o teu rosto. Novamente Jacó, aqui nos versículos 8, vai dizendo, Jacó ele novamente se lembra do seu pesar por ter vivido vários anos pensando que José ele estava morto. Ele expressa grande alegria ao vê-lo com vida nos tempos depois. Agora o patriarca ele pode ver que além do filho querido, os netos, os filhos de José, ele tem a oportunidade de abençoar a família inteira. Ele tem a oportunidade de trazer essa bênção sobre todos eles. Ele tem a oportunidade de trazer a bênção sobre todos eles. Olha o que diz aqui no versículo 8. Quando Israel viu os filhos de José, ele perguntou, quem são estes?
E aí José responde, são os meus filhos, são os filhos que Deus me deu aqui. Ele diz aqui, Israel, traga-os para que eu os abençoe. Traga para que eu os abençoe. Ele não teve oportunidade de conviver por muito tempo com essa família. Ele pensava que seu filho estava morto. Os olhos de Israel, versículo 10, já estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada. E ele mal podia enxergar. Então por isso José levou seus filhos para perto dele. E o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José, nunca pensei que veria sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tira do colo, ele curva o seu rosto em terra. Isso é um sinal de adoração, isso é um sinal de rendimento, isso é um sinal de profunda alegria, de profunda gratidão. Ele coloca o seu rosto em terra, ele se lança ao limite do que ele pode, ele se coloca como nada, ele se reduz, ele não quer saber de mais nada. José ele toma os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, Manassés à esquerda. Aqui nós vamos ver aqui mais uma história de dois filhos, Efraim e Manassés. Perto da mão direita de Israel, ele os aproxima, porém no versículo 14, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora esse fosse o mais velho, e abençoou a José, dizendo, que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo que me redimiu, no versículo 16 diz, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, e sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Aqui ele está derramando a bênção sobre Manassés e Efraim. A bênção que Jacó tinha, a grande fé no Deus vivo. Apesar das atitudes que eles tomaram em sua juventude, a crença de Jacó havia amadurecido. O patriarca ele usa aqui a palavra Deus para enfatizar a genuína divindade, ou seja, ele quer mostrar o quão Deus é poderoso, o quão Deus é grande. Ele identifica Deus como aquele a quem Abraão e Isaque serviram. Ele traz à memória tudo que aquela família já viveu, ele traz à memória de tudo que eles passaram, ele traz à memória o porquê e a construção da história dessa família. É muito importante nós trazermos à memória de tudo que Deus já fez na tua vida, de tudo que Deus já fez por pessoas que caminham com você. Muitas vezes a nossa fé ela vai enfraquecendo, ela vai esmorecendo, mas aí nós trazemos a memória, aí nós trazemos ao nosso coração, nós trazemos sempre a lembrança, a importância. É importante demais que nós venhamos trazer a lembrança daquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Não permita que a sua fé esmoreça, traga à memória aquilo que Deus fez. No versículo 16 ele cita o anjo a qual ele lutou. Ele enfrentou um anjo, ele enfrentou homens e Deus, e por isso ele venceu, por isso a identidade dele foi mudada. O anjo aqui é uma forma abreviada de referir-se ao anjo do Senhor. Jacó ele queria que os dois filhos herdassem a bênção que o Senhor deu a ele, a bênção que Deus derramou a ele de maneira sobrenatural. Ele está repassando sobre tudo isso. Então José ele percebe que a mão direita do pai pousava sobre a cabeça do mais novo e quis movê-la a fim de que ficasse sobre a cabeça do primogênito. Ele quis de alguma forma alterar. Nós vimos que as coisas vão se repetindo. Jacó e Esaú passaram por um conflito grande em relação a serem abençoados pelo seu pai. E agora José também, de uma certa forma, tenta mudar ali para que seja a cabeça, cada filho correspondente com a mão. Ele tenta mudar isso. Apesar da pouca visão, Jacó ele estava ciente do que ele fazia. Mais uma vez aqui no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele contraria a ordem esperada das coisas. Mais uma vez nós vemos que o Senhor ele muda a ordem que seria natural para que aconteça o propósito diante deles. O mais velho serviria ao mais novo, da mesma forma que Jacó ele foi exaltado em lugar de seu irmão. O mais velho vai servir ao mais novo. Mais uma vez o Senhor está mudando aqui. O Senhor mostra que as consequências, que as circunstâncias não mudam a decisão dele. Aqui mais uma vez ele está escolhendo que o mais velho vai servir ao mais novo, ao contrário do que era aquela cultura. Então, ao abençoar, nós vimos aqui nos versículos 19 e 20, ao abençoar Efraim e Manassés, Jacó citou o primeiro mais novo de José,
Daí em diante, os dois ficaram conhecidos nessa ordem. Daí adiante, daí muda a questão de como eles vão ser identificados. E então Jacó lhe promete a José que este retornaria a Canaã. A promessa foi cumprida após a morte de José. Nós vamos finalizando aqui. Olha o que acontece no versículo 21. No versículo 20 diz que ele os abençoou, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, e que Deus faça a vocês como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. E a seguir Israel diz a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, ao abençoar os dois filhos de José com os seus próprios filhos, Jacó ele dá a José o dobro da porção que ele deu aos irmãos dele, dizendo que eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos. Ou seja, ele o abençoa muito mais. Algo que ele tomou com a espada, algo que ele tomou com o próprio arco, algo que ele conquistou com seu próprio esforço. Algo a qual ele precisou lutar, algo a qual ele precisou dar o seu suor, o seu sangue para conseguir. Ele abençoa José. E essa promessa ela seria cumprida quando os israelitas retornassem a Canaã para tomar posse da terra que Deus lhe deu. Vale lembrar o quanto é importante ver as promessas e as bênçãos se renovando. Nós vimos ciclos se cumprindo. Nós temos aqui a experiência de um Deus que ele age de geração em geração. Então nós chegamos ao final de mais um dia, nós chegamos ao final de mais um estudo, mais um dia que nós entregamos a nossa parte, a nossa presença, clamando e entregando a presença do Senhor. Glória a Deus por cada um de vocês que veio, permaneceu até aqui. Glória a Deus por cada um que tem acesso a esse momento, por todos vocês que estão se propondo a estudar a palavra do Senhor. Esse ano nós vamos encontrar no Senhor grandes soluções, grandes transformações para a nossa vida. A palavra de Deus é viva, ela nos instrui, ela nos motiva, ela encoraja a viver algo maior. De Gênesis e Apocalipse esse ano, todos os dias estudando alguns capítulos, e todo dia vai ter aqui um vídeo trazendo uma ministração, uma explicação a respeito do que essas palavras têm para nos ensinar. Então que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Amanhã eu vou estar aqui de volta com mais um estudo da Bíblia. Amanhã a gente vai ler de Gênesis 49 até Êxodo capítulo 2. Nós vamos dar início a mais um pouco dessa história. Nós vamos ver aí o fim da vida de José, e nós vamos começar a vida de um dos grandes homens de Deus, um dos grandes servos do Senhor. Nós vamos começar a estudar a vida de Moisés também. Chama seus amigos, convida todo mundo, envia esse vídeo aí, compartilha com todo mundo, porque estudar a palavra de Deus é algo transformador. Deus abençoe vocês, amanhã estou de volta. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo. Um abraço.